Gente, meu nome é Yamin, eu sou nutricionista e eu vou falar um pouquinho sobre compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar é um episódio que dura dentro de 2 horas de ingestão de alimentos, normalmente específicos, não é uma fome fisiológica, é uma fome emocional, sempre associada ao estresse e à ansiedade. Então, você tem vontade de comer alimentos específicos, por exemplo, um bolo recheado, salgadinho. Então, você vai e consome de maneira exagerada. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas que têm compulsão alimentar têm vergonha disso. Então, por exemplo, faz de conta que a Maria teve um dia muito estressante e ela tentou manter o plano alimentar dela, a dieta, até 5 horas da tarde. Aí, por volta das 5 horas, teve um problema bem chato no serviço dela. Ela teve que voltar de ônibus, o ônibus estava lotado, então gerou muito estresse. Ela chegou em casa, abriu a geladeira, tinha refrigerante, tinha bolo, então ela vai e come de forma exacerbada e depois se arrepende, fica se sentindo culpada. E aí, a maioria das pessoas se tratam sempre com tanta agressividade que aí ela se sente tão culpada que aí no dia seguinte ela não. Amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou me alimentar melhor, amanhã eu não vou comer mais nada de doce, nada de refrigerante, eu vou cortar tudo. E aí que mora o erro, porque fazendo dietas restritivas vai te gerar muito mais compulsão alimentar. Então, isso é comprovado cientificamente, que quanto mais você restringe, pior vai aumentar a sua compulsão alimentar. Então, por exemplo, a Maria começou a fazer essa dieta restritiva, ela não conseguiu nem fazer 3 dias direito, e aí ela fica, ai, não aguento mais, vou chutar o balde mesmo, aproveitar que é sexta-feira, vou comer tudo o que eu quero, fim de papo. E aí, segunda-feira, o que acontece? Culpa de novo, dietas restritivas, e é um ciclo sem fim. Só que quanto mais você se alimenta mal, o que vai acontecer? Você vai aumentando de nível. Então, por exemplo, você tá eutrófico, e aí você sobe para sobrepeso. Do sobrepeso, com esses episódios de compulsão alimentar, de dietas restritivas, de ansiedade, de estresse, você vai subir para obesidade. E aí o que acontece? A gente sabe que existe tantos padrões que a gente sempre está se cobrando, tem a cobrança das pessoas. Então você vai estar tão incomodado com toda a situação, ainda mais com o seu corpo, com os julgamentos, que vai intensificar a sua restrição. Aumentando sua restrição, vai aumentar episódios de compulsão alimentar. Então, como acabar com isso? Primeira coisa, quanto mais saudável você mais saudável vai ser a sua vida, mais leve vai ser a sua vida, você vai conseguir ter muito mais disciplina com a sua alimentação. Então, quanto mais você é saudável, inclusive ajuda a diminuir a ansiedade, o seu estresse através da alimentação, que inclusive existem alimentos que ajudam a controlar a ansiedade, o estresse, a depressão. É claro, precisa também de uma ajuda com o psicólogo, dependendo da medicação com o psiquiatra, mas falando só da parte de nutrição, é isso. Então, tudo é um ciclo vicioso. Quanto mais você se alimenta mal, mais compulsão alimentar você tem. Quanto mais compulsão alimentar você tem, mais você vai cair na armadilha de dietas restritivas. Com dietas restritivas, mais compulsão alimentar. Compulsão alimentar exacerbada, sobrepeso, obesidade, tem todo o peso do padrão e da sua alimentação ruim, você vai se sentir cada vez pior. Então, quando isso acontecer, a gente tem que entender que a gente está tendo um episódio de compulsão alimentar, se situar dessa situação, do que está acontecendo, como você está se sentindo, e procurar um nutricionista para te auxiliar, porque, por exemplo, a Maria, ela gosta muito de refrigerante e de bolo. O que que o nutricionista pode fazer para auxiliar ela, para ela não ter gatilho na hora de compulsão alimentar? Claro, fazer toda a estratégia de alimentos que vão ajudar ela na microbiota intestinal, que a microbiota intestinal está diretamente ligada com o nosso cérebro, que vai fazer toda a diferença na hora da ansiedade. Então, alimentos pontuais, vai inserir, por exemplo, o bolo que ela gosta, vai inserir água aromatizada para ajudar na vontade do refrigerante, não vai tirar de uma vez e aí a Maria vai conseguir se adequar à alimentação. A compulsão alimentar vai diminuir, ela vai se sentir muito melhor. Então, se ajudar, qualquer coisa, me mandem uma mensagem. Um beijo da Nutra.